Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre filmes de viagem com vocês. Meu nome é Bárbara. Eu sou o Castor. Essa aqui é a Nina. E nós somos a família Giramundo. Então, gente, atendendo a pedidos, estamos fazendo o nosso primeiro vídeo sobre filmes de viagem. Antes da gente começar a falar com vocês sobre filmes, aproveitem para se inscrever no nosso canal, curte o vídeo, comenta aí se vocês têm outras sugestões de filmes que falem sobre viagem e ajudem a gente aí a fazer o nosso canal crescer. A ideia da gente fazer um vídeo sobre filmes veio de um amigão nosso que acompanha o canal. Abraço, Augusto. E aí a gente achou que era realmente uma boa, né? Primeiro porque a gente gosta bastante quando vocês nos sugerem assuntos para falar aqui. E segundo, porque nós entendemos que combina muito bem com esse momento que a gente está vivendo, de ter que ficar em casa, desse momento de agravamento da pandemia. Então somos um canal de viagem e vamos falar com vocês como fazer essas viagens aí de dentro de casa. Também é de praxe, a gente sempre separa filmes e algumas pequenas séries. Eu não sou muito fã de série. Eu vou me xingar agora. Vamos, certamente. Não tenho parceria. Enfim, separamos filmes pra assistir antes de viajar. A gente baixa tudo no computador e pelo menos um filme por dia a gente assiste. Toda noite a gente assiste um filme. Então, nada melhor do que dicas de filmes. A primeira coisa que a gente queria compartilhar com vocês é que foi bem difícil chegar nessa lista, porque são muitos os filmes que são muito legais e que trazem questões de viagem. É claro que a gente partiu de filmes que pra gente são importantes, são legais e tal, e a gente também pesquisou outros e pensou, meu Deus, como é que a gente não lembrou desse? E aí no final tava uma lista gigantesca. Então a gente resolveu fazer uma seleção daqueles filmes que são bem importantes para nós. E aí a gente espera que vocês curtam. Primeiro filme então que a gente queria compartilhar com vocês, Na Natureza Selvagem. É um baita filme, ele é baseado numa história real. E traz a história, então, de um jovem, né, que abre mão de todo o estilo de vida da sua família, que é uma família muito tradicional, muito centrada nas questões de dinheiro, de ter coisas, né? E aquilo para ele não fazia muito sentido. Então ele abre mão desse ter e resolve sair mundo afora para viver experiências diferentes, conhecer pessoas, sentir o mundo de uma forma diferente. Deixar de ter e começar a viver. O objetivo dele então era basicamente esse, né? Era viver e viver em contato com a natureza selvagem, como é o nome do filme. O grande sonho dele é chegar até o Alasca, que pode ser considerado um dos locais mais selvagens que a gente tem no mundo até hoje. Parênteses para a trilha sonora maravilhosa, composta pelo Ed Vedder, do Pearl Jam. Só isso, né? A trilha é maravilhosa, sensacional. Procurem a trilha, o original soundtrack, que vale muito a pena. Pode botar dar o play e deixar rodar, porque é uma trilha sonora de vida. É uma baita trilha. Segundo filme da nossa lista é o filme chamado 127 Horas. Que relata a história de um cara, vamos dizer assim, extremamente autossuficiente, aventureiro ao extremo, gosta de estar sempre no limite das coisas, e ele sai para fazer uma trilha pelo Grand Canyon e acontece um pequeno acidente que vai desenrolando toda a história. Um filme bem tenso,
baseado totalmente numa história real. Aliás, o filme é uma história real. É um filme que a princípio a gente pode até caracterizar como um filme de aventura, mas no decorrer do filme ele se torna extremamente dramático. O personagem principal começa a vivenciar todas as experiências que ele teve ao longo da vida, começa a refletir sobre elas e colocar assim no valor correto de cada coisa, as relações que ele tem com a família, as relações que ele tem com o trabalho. É um baita filme também. Esse filme, na verdade, também bate muito pra nós, porque de alguma forma nós nos identificamos Bastante. com a forma como essa pessoa viajava, né? Porque ele ia e não avisava as pessoas de que ele estava indo para determinado local. E é por isso que ele entra numa situação de risco de vida. Porque ele fica, então, sofre esse acidente, fica preso nesse canyon e como ninguém sabe aonde ele está, não tem como mandar, não tem como estranhar a ausência dele, não tem como mandar ajuda. E aí nós nos demos conta que nós fazíamos praticamente a mesma isso. coisa. Então, principalmente depois da chegada da Nina, nós temos tomado cuidado quando a gente vai se deslocar, de avisar alguém, olha, estamos em tal lugar, a gente está indo para tal lugar, devemos chegar em tal horário, te dou um toque quando chegar lá. Terceiro filme da nossa lista, Eurotrip. Que baita pastelão. Sabe aquele dia de acampamento que tá um dia chuvoso, que nem tá aqui em Porto Alegre hoje? Tarde chuvosa, assim, arrastada, nada pra fazer, tu não consegue sair de dentro do trailer, da barraca, do motorhome. Quer dar umas boas risadas? Esse é o filme, Sessão da Tarde, total. Total. O filme basicamente se resume a dois amigos e um casal de irmãos gêmeos que saem a fazer um mochilão pela Europa atrás do grande amor do protagonista. Só que o filme ele é muito caricato. Ele é muito caricato, muito engraçado, assim, tem uns extremismos que é muito engraçado. Eles vão por vários países da Europa e cada país tem as suas peculiaridades, vamos dizer assim. Cuidado com a indicação, a faixa etária, hein? Tire as crianças da sala antes de ver. É um filme besta, não vai te acrescentar em nada na vida, mas tu vai dar bastante risada. Aconselhamos. E o quarto filme, para rebater, assim, recuperar um pouco do nosso reconhecimento diante das pessoas que nos assistem. Da nossa seriedade. Diários de Motocicleta. Esse é basicamente um filme sobre viagem, né? Sobre uma viagem do Ernesto, que é um estudante de medicina argentino, asmático, e que resolve fazer então a sua residência junto com uma motocicleta velha La Poderosa e com o seu amigo, e que então conhecem a América Latina. E a residência é feita então nas comunidades mais carentes e mais isoladas da nossa América Latina. E aí esse médico Ernesto começa a reconhecer uma série de proximidades entre as diferentes comunidades que formam, né, a nossa Latinoamérica. Esse filme também é baseado numa história real. Sim. E retrata um momento anterior, então, da transformação do Ernesto em Che Guevara, né? A partir do momento que ele assume todo um posicionamento político dentro da América Latina. A gente precisa também falar, no caso desse filme, da trilha sonora, que é espetacular. Maravilhosa. Jorge Drexler matando a pau. E não só ele, toda a trilha é sensacional. Pra quem gosta de uma boa música latino-americana, meu Deus, baixa a trilha e vai ser feliz. Música que inclusive ganhou o Oscar de 2005, né, como melhor trilha sonora. Exatamente. E as paisagens do filme, gente, é um filme belíssimo, né? Pela história, pela forma como as coisas se sucedem, enfim, pelo arcabouço histórico que ela traz também, e por tudo. Gostamos muito.
A nossa quinta sugestão, na verdade, nem a gente assistiu ainda. Nem a gente assistiu ainda, é um spoiler, na verdade. Total. Um filme que vai sair agora em abril de 2021, não sei com que ano tu tá vendo esse vídeo. Tem muitas indicações ao Oscar mesmo, então parece que vai ser coisa boa. O nome do filme é Nomadland. E ele conta a história de uma mulher que perdeu o emprego pela crise nos Estados Unidos e ela resolve mudar a vida dela para dentro de uma van. Bota as coisas todas dentro de uma van e vai viver uma vida nômade. Trabalhando um pouco aqui, trabalhando um pouco ali, como se vive uma vida nômade hoje em dia, no século XXI. E o filme se desenrola em cima disso, sobre as vivências e as experiências dela na estrada. O grande lance desse filme é que as pessoas com quem essa personagem protagonista são nômades de verdade, eles existem de verdade. Então o Alan é o Alan de verdade na vida real, o Paul é o Paul na vida real. Que é nômade na vida real. Que são nômades de verdade, que vivem aquilo. Então esse é o grande lance do filme. Não assistimos ainda. Tô esperando dia 15 para nós assistir. Mas não vai dar pra assistir porque vai sair no cinema, né? Não. Meu Deus. Vai demorar um cadinho mais. Desses filmes todos, ficou pra gente muito claro do quanto esses filmes de viagem, na verdade, são só um simbolismo para viagens internas que as pessoas vivem e se questionam sobre uma série de coisas. E em alguns casos dos filmes tem a possibilidade de mudar a vida a partir dali. Isso. Em outros não, mas não vamos falar qual é qual para não dar spoiler. Isso. Mas todos eles fazem a gente pensar sobre a nossa própria vida. Como a gente falou no início, foi bem difícil chegar nessa listinha curta. Bastante difícil. E a gente ficou com vários outros de fora. Então o que a gente decidiu para não sofrer? A partir de agora, toda terça-feira, a gente vai publicar no nosso Facebook e no nosso Instagram um chamado para um desses filmes que ficaram de fora dessa lista. Então, depois de amanhã, acompanhem ali na próxima terça-feira que já vai sair a primeira postagem sobre o primeiro filme, que não ficou de fora por ser menos legal, mas porque a gente tinha que optar. Então, terça-feira, primeira postagem de dicas de filme da família Giramundo. Vai ter filme de tudo que é tipo. Sobre viagem. Sobre viagem. Vai ter filme sério, vai ter filme triste, vai ter filme pastelão, vai ter filme alegre, vai ter filme nacional. Filme pra ver com criança. Vai ter filme... Tudo que é tipo. Tudo que é tipo. Então, pessoal, a gente espera que vocês tenham curtido o vídeo. Continuem sugerindo temáticas pra gente trazer aqui pra vocês. Isso nos ajuda bastante. É muito legal esse feedback. Muito legal. Muito legal. E se tiver sugestões de outros filmes, inclusive pra gente postar nas nossas terças-feiras, aproveitem pra escrever aqui embaixo. Isso. Que a gente aproveita as dicas e faz as referências. Esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa seleção. Semana que vem a gente traz mais conteúdo legal pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E o seu tchau? Tchau. Manda um beijo.